Olá, alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de filosofia, e dando sequência a essa segunda aula sobre o Hegel, hoje nós vamos deter mais assim no que tange ao conceito de dialética, que é um dos conceitos eu acho que mais marcantes da filosofia do Hegel. É um conceito que depois vai ser retomado por outros autores, sobretudo os hegelianos de esquerda, e um dos maiores representantes do hegelianismo de esquerda é o Marx, né? Ele vai pegar a dialética e pensar a dialética como método, como eu já tinha adiantado para vocês, vai pensar um materialismo histórico dialético. E o interessante é que a gente vai, como o próprio Hegel coloca, nessa frase simples aí, a dialética aplicada a todos os campos do real. Na verdade, a própria realidade é dialética, né, para Hegel. Então, ela é basicamente um sistema de compreensão da realidade, a dialética, e que diante de um processo em contínuo movimento, na qual o antecedente se supera e conserva no precedente, se transformando imediatamente um novo antecedente, o ser novamente superado e conservado nesse ritmo triádico dialético e assim por diante é um ciclo interminável na concepção de Hegel, é, de uma crescente determinação, né? Você se autopondo, se autofazendo é um autoprocesso. Então, a aula de hoje vai ser bastante interessante, porque vamos tentar adentrar nos pormenores desse conceito para tentar entendê-lo na sua inteireza, sem, contudo, ter aquela intenção de esgotar, porque é um conceito bastante complexo, mas a complexidade não impede que a gente entenda grande parte do que Hegel está dizendo em termos desse processo dialético e desse contínuo processo que é essa ideia de movimento que faz justamente com que a dialética rompa com tudo aquilo que a gente tem em termos de pensamento dialético na história. Seguindo aí, o tema do nosso texto é o processo triádico do espírito em sentido circular dialético. Triádico porque é essa tríade, né, da tese, antítese e síntese. Por que é o espírito? Porque é o próprio espírito se fazendo na história. Como eu brinquei com vocês na última aula, é como se fosse um striptease do espírito, né? Os desdobramentos do espírito, que Hegel salienta, é o próprio espírito agindo na história, a própria razão, a própria consciência. Então você tem esse movimento do refletir sobre si mesmo. Por que refletir sobre si mesmo? Para pensar a dialética em sua circularidade, a gente tem que pensar a dialética não como algo exterior ao espírito, como se fosse o espírito agindo fora da realidade, mas a própria realidade é esse espírito se fazendo, né, esse autoprocesso do espírito. E justamente por ele ter essa identidade, podemos chamar isso de identidade dos opostos, apesar de ser um tema assim bastante contraditório, que é próprio da filosofia do Hegel, mas isso é hegeliano mesmo. Essa identidade dos opostos, apesar de parecer esquisita à primeira vista, não será estúpida se a gente refletir um pouco mais sobre isso. Nós vamos ter um movimento é, descendente, em que você começa, por exemplo, da ideia em si, da ideia Deus como ideia em si. Essa ideia ela tem uma identidade dos opostos dentro dela mesma que vai fazer com que ela, apesar de ter essa identidade, ela tem uma oposição ligada a essa é a única maneira de a gente entender o movimento de Hegel, senão a gente não entende, é entender essa, digamos, esse mundo profundamente heterogêneo e contraditório mesmo. Então, na origem para Hegel, ao dizer que ele tem essa identidade dos opostos aí, ele não está dizendo que cessou a oposição e nem que cessou a identidade. Seres opostos aí para Hegel são idênticos, permanecendo idênticos e permanecendo opostos. Não, o movimento não acontece. Ou seja, a realidade não se faz pela identidade. Não é o igual que vai fazer com que a processualidade do espírito continue nesse movimento triádico. Então, é como se a gente poderia dizer assim a partir de Hegel, só para ir tentando jogar luz sobre a ideia. É dizer que a morte está na vida, idêntica à vida e oposta a ela, a morte. Ou que o nada está no ser, que a gente vai ver que é o início de tudo, e ele é idêntico ou oposto ao ser.
Então nós veremos mais detalhadamente isso lá no final do texto, como que se dá essas oposições. Mas o que importa é perceber como Hegel conclui sobre a identidade dos opostos. É a única maneira de entender a procedência de todos os seres a partir de um único ser só. No caso, a gente pode até fazer uma alusão ao Deus que está no início de tudo, que ele é uno, mas essa unidade de Deus, esse ser único, ele comporta tanto a unidade como também a contrariedade, a oposição, a heterogeneidade dele. Então, por ser uno, eterno, ele não ficou nele mesmo. Você tem, ele é eterno e idêntico a si mesmo. Se ele fosse eterno e idêntico a si mesmo, só isso, sem essa possibilidade da contradição, como que poderia proceder dele as outras coisas, né? O que explica o movimento descendente pelo qual, assim, forçosamente e necessariamente as realidades vão se deduzindo uma das outras. Então, o princípio de identidade não dá conta para Hegel de fazer com que desse ser uno descenda todos os outros seres no movimento triádico dialético. E assim, esse movimento descendente do ser único, que tem essa unidade dos opostos, essa identidade dos opostos, começa para Hegel com esse ser em si. Nós sempre estou partindo de Deus como Deus ser único, esse ser em si, né? Depois, segundo momento, o ser para outro, o ser que está fora de si, que é a sociedade. E depois, nessa sociedade, nós temos o ser que retorna a si, que é o ser em si para si. Então, esse é o movimento descendente de autopoiese. Aqui tá difícil de explicar, porque eu não estou com o recurso, digamos, da tríade hegeliana. Eu vou pegar ele aqui só um minuto, está no último slide, para a gente entender melhor. Aqui, só para vocês terem noção desse momento descendente, a gente tem a primeira ideia em si, que é a questão, a gente pode, numa questão analógica, para a gente entender como a gente vive numa tradição judaico-cristã, a gente tem esse Deus uno, que é essa ideia que tem, apesar da identidade, ela tem a sua oposição no sistema hegeliano, e ele tem que se negar como ideia para gerar, digamos, o ser do ser. Ele nega-se como ser para gerar a questão ele se nega como ser, que é a sua oposição nada. Desse nada surge o movimento. Aí você tem toda essa espécie de tríades. Essa aqui é uma tríade superior, ideia, natureza e espírito. Nós vamos deter mais nessa dimensão do espírito aqui, porque é a última etapa digamos, do processo hegeliano, ou mesmo do sistema hegeliano. Mas antes de chegar aqui nesse processo, que é a fenomenologia do espírito, que é a obra que nós estamos estudando, você tem a ciência da lógica e você tem a ciência da natureza, que é a filosofia da natureza, como etapas. Como não dá para estudar tudo, é só para vocês terem noção desse movimento dialético descendente aqui, a tese, a antítese e a síntese. A síntese, ela não para, ela não é um movimento que, digamos, que estanca o movimento, essa síntese que se transforma numa nova tese e vai formando esse processo triádico dialético de descendência. Esse é o movimento descendente. Eu posso também fazer um movimento ascendente, começando do indivíduo como espírito que começa a querer entender todo esse processo anterior a ele, no sentido não cronológico, mas lógico, porque o espírito não morreu, o espírito está manifestado no humano, para entender esse processo triádico aqui. Então, é só para vocês entenderem como que esse movimento é descendente em Hegel. Na apostila de vocês, no material que eu disponibilizei, tem essa divisão do sistema hegeliano. É claro que é muito maior essa divisão, está bem simplificada, mas é só para a gente entender como que se dá esse processo. Então, assim, eu penso que a questão do cristianismo e da religião, até para pensar a questão da ideia aqui como Deus, é salutar para a gente entender as aproximações do pensamento hegeliano, para a gente não ficar tão perdido. Então, esse é o movimento descendente. A identidade dos opostos começa aqui. Mas, se eu posso também partir do indivíduo para pensar o contrário. O indivíduo como ser em si, que no processo de conhecimento da consciência sensível, tem um primeiro momento, ele tem que se negar como consciência sensível e se tornar espírito objetivo, que seria aí a questão da família, do direito, que é a manifestação que a gente vai conhecendo aos poucos, todo o processo,
até chegar nessas três últimas etapas, que para Hegel é a etapa do espírito absoluto, que ele se reconhece, ele se auto-se reconhece no movimento reflexivo para justamente dar conta de entender que o tempo inteiro aqui era um processo de autopoiese, um processo de autoprodução do espírito para chegar até aqui. Mas esse momento aqui, ó, é um momento assim que é o último estágio. Entenderam? Só para vocês entenderem esse movimento descendente. Agora eu vou voltar lá naquele slide para a gente continuar a aula. Então, voltando aqui a esse esquema, para facilitar um pouco a compreensão, nós temos o espírito que se opõe a si mesmo, tanto numa dimensão individual aqui, no movimento descendente, como no movimento ascendente do indivíduo que vai se opor a si, aí em que são as etapas fundamentais dessa divisão, que a gente pode dizer, até ele chegar nesse processo de reconciliação. Então o espírito ele mesmo deve passar por essa cisão que faz se buscar do interior para o exterior e depois no interior para compreender ele mesmo, esse interior, digamos, exteriorizado. Então é o espírito constituindo de modo concreto e histórico através desse interior exteriorizado, concreto e histórico. Então é um mundo natural espiritualizado, digamos, ordenado, humanizado. Então, nesse ritmo de cisões, dessa cisão, desse espírito sair dele mesmo, que é necessário pensarmos essa dialética, né? No qual se sucede em três momentos. Nós temos o ser que é em si, ele para, digamos, sair dessa dimensão do em si, para ele se exteriorizar, ele tem que negar como um ser em si, para ser um ser fora de si, a sociedade. E a sociedade, para ela chegar, digamos, a um estágio superior a ela, em termos de manifestações desse espírito, você tem lá o Estado, que seria, a gente pode pensar no Estado, que é o ápice que Hegel quer chegar, que seria esse processo do retorno em si, que é o ser em si para si. Que daí é no Estado que você vai encontrar toda a racionalidade para Hegel, que digamos, para onde o espírito vai chegar no seu ápice. Ou a gente pode pensar também, isso numa dimensão política. Na dimensão da religião, a gente pode pensar que a chegada desse espírito é quando ele se reconhece como aquele que o tempo inteiro estava agindo na dinâmica histórica da civilização. Então é quando ele reconhece que ele mesmo que estava, digamos, nesse processo dialético se autofazendo. Por isso que esse movimento é sempre autoprodutivo, ele é absoluto, em ritmo triádico, como eu mostrei para vocês, tese, antítese e síntese, de forma que o espírito vai se fazendo. Aqui nós temos alguns exemplos didáticos postos pelo próprio Hegel, para a gente pensar essa negatividade, esse movimento negativo do dialético, da autocontradição, que é interna. Ele vai dizer que um embrião é em si o homem. Então, ele, entretanto, não é o para si. Para si só é como razão desdobrada. O embrião ele contém a possibilidade, ou seja, naquela ideia aristotélica da potência, de se tornar em ato homem. Mas ele tem que se negar como embrião, no processo, é claro, assim, não no processo da noite para o dia, mas todo um processo de crescimento, né, de negações e negações, até chegar como homem. E para chegar a essa realidade efetiva que Hegel está dizendo. Então, a semente é em si a planta, mas ela deve morrer como semente, portanto, sair fora de si, a fim de se poder tornar-se desdobrando planta, ou seja, tornar o ser em si para si. A gente poderia usar vários exemplos aí para pensar essa dialética. A gente pode pensar, por exemplo, na questão do ovo. O ovo, para ele se tornar pintinho, ele tem que se negar como ovo, né? Ele tem que, digamos, negar a identidade dele e se tornar oposição. É o mesmo com a semente, com relação à planta. É o mesmo com uma criança que vai se tornar adolescente. Ele tem que se negar como criança no processo de crescimento até chegar a esse ser adulto. Então, por que eu estou usando esses exemplos, até mesmo pegando um exemplo de Hegel, para mostrar justamente que quando a segunda realidade surge, o pintinho, a planta, a criança, ela não surgiu do nada. Ela surgiu de uma realidade anterior a ela, que por um processo de negação, ela tem a identidade, mas ela nega essa identidade para justamente chegar a ser idêntica a si mesma como planta, como pintinho e como, digamos,
ser humano adulto ou adolescente. Então, esse processo é fundamental para a gente entender Hegel. Então, é sempre em círculo. E é sempre um círculo, digamos, em termos de pensamento hegeliano, de um processo de progresso mesmo, de aumento. Ó. Começa com o indivíduo, sociedade, o Zeitgeist, que é o ser do tempo. O ser do tempo passa para o Estado, até chegar na analogia com a religião, chegar a esse ser em si para si, que é o ser, no caso aí, o ser para si, que é Deus. Chegar a prescrutar esse ápice do movimento do espírito em direção da sua própria identidade. Beleza? Vamos continuar então. Então, nós temos aí basicamente falando desse espírito rumo ao reconhecimento do ser absoluto. Nós temos aí toda a história e todo o seu movimento e todo esse trajeto que não é senão o espírito deixando uma noção vaga de si, né? Mesmo abstrata, indo em direção do reconhecimento de sua concretude, através dos fatos históricos, é claro, e que essa história aí é dotada de uma lógica, não é que, apesar de ser um processo de autoconhecimento e de autoprodução, digamos, de sucessão, ele tem uma necessidade lógica, que nessa ideia de Hegel de buscar o reconhecimento da sua concretude, você tem etapas. A primeira etapa, em termos de ontologia de ser, você tem uma ideia em si, e ela tem que se negar como ideia em si, logos, para se tornar ideia fora de si, natureza. Isso é um momento ontológico do ser mesmo, como o espírito vai se fazendo na história, naquele processo que eu falei para vocês. E você tem o terceiro momento, que nessa aventura do espírito, desse autoconhecimento, dessa trajetória que progride de negação em negação, você tem a ideia que retorna a si, ou em si para si, que é esse percurso do espírito, quando ele vai se reconhecer pela noção da filosofia do espírito, ou da filosofia como o ápice da chegada do espírito, em termos de ele reconhecer, dele ser autoconhecimento, que ele entende que todos esses processos fazem parte dele, por isso que ele retorna a si, e ele faz esse movimento interior e exterior. Você tem etapas de conhecimento. A etapa da lógica, que vai aí dar toda a dimensão de que existe uma lógica, não é nada aleatório, não é nada assim ao acaso. Você tem o espírito tentando todo o tempo, nas suas determinações, nas suas várias alienações, separações dele mesmo, quando ele se autonega, ele vai criando e progredindo nesse movimento circular. Você tem um momento que é a lógica, que pela lógica a gente conhece, parte desse espírito. Depois, no segundo momento, você tem a natureza, a filosofia da natureza, ou a Naturwissenschaft, tentando entender como o espírito, a partir de uma dimensão lógica, começa a se autonegar no movimento dialético e se pôr como natureza, as várias coisas, vários momentos históricos, né? As várias Zeitgeist, aquele momento da época, do espírito. Aí você tem um terceiro momento, que é o ápice de Hegel, que é como ele se auto-reconhece pela reflexão filosófica, que a todo momento era ele mesmo, nessa autopoiese, nesse automovimento dele, tentando se reconhecer como espírito. Então é interessante pensar, tanto que Hegel vai assim, no seu sistema ele pretende dar conta do todo, né? Então você tem os momentos epistemológicos de conhecimento, o espírito tentando se reconhecer, e você tem um momento ontológico, como o espírito vai se pôr no movimento descendente. Então a primeira ideia em si, depois ela se aliena, separa dela mesma, para se tornar natureza. Depois ela retorna a si como filosofia para entender todo o esquema. Tem até uma frase famosa do Hegel chamada a filosofia ave de Minerva. A ave de Minerva é aquela que voa à tarde, não sei se eu disse na primeira aula para vocês. Só depois que está tudo pronto, a lógica, a filosofia da natureza, a ciência, é que a filosofia, como a ave de Minerva, voa à tarde para fazer o voo, para reconhecer todos esses momentos da história, e nesse reconhecimento era entender que o fundamento já estava dado desde o início, mas precisava passar por esse processo lógico, dialético, para conseguir chegar aí a esse ápice, né? Essa ideia de que
O Espírito Absoluto estava presente em todos os momentos da história, mesmo no trabalho do negativo, de negação e negação. Então, esse papel revelante da constituição da realidade em volta da negação, da contradição, das oposições, que a racionalidade dialética vai se concebendo, vai se fazendo. É aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, é o trabalho do negativo. Os acontecimentos históricos sucessivos vão se negando até chegar a esse ápice que seria quando o espírito se auto-reconhece pela filosofia. Então vamos ver algumas bases, alguns corolários do pensamento hegeliano. Um já está descrito desde o início da primeira aula, que eu falei incessantemente, que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Isso significa que existe uma separação aí, não existe uma separação entre realidade e racionalidade. É uma identidade muito grande para Hegel, é exacerbada entre a realidade e a razão. Por quê? Porque é o próprio espírito que vai se fazendo, vai, digamos, se alienando dele mesmo, se autodeterminando. Lembrando aquela frase do Spinoza, que toda negação é uma determinação. Quando ele se nega, ele se determina. E essa negação do espírito, ao se negar como uma realidade, ele cria outra nessa oposição. Então é esse movimento sempre circular, dialético, é o trabalho do negativo, que vai, digamos, do modo como ele vai se pondo, vai se produzindo para Hegel. Então, esse devir para Hegel é como se fosse a manifestação da razão mesmo, no sentido literal mesmo. Portanto, o real é o mesmo que o racional, a razão é o mesmo que o real. Pensamento no seu sentido sistemático mesmo, determinado. Porque nada acontece ao longo desse devir histórico, desse movimento do espírito, que não seja absolutamente determinado, ou seja, não existe nada de aleatório. Então, a razão é o que há mais de real. E por isso que Hegel diz que em tudo que eu chamo de real está lá a razão. Então, a gente pode pensar também, como eu disse para vocês, é sempre bom pensar por analogia, para, digamos, aproximar do pensamento hegeliano, que é assim, um pensamento que como eu já comentei com vocês, não é muito fácil de degluti-lo, mas não é impossível. Então, a religião traz um sentido dessa encarnação. Aí por isso que a gente pode pensar num panlogismo hegeliano, que seria cada momento da história é um momento insuprimível desse espírito se manifestando na razão. É como se todos os fatos que acontecem na história é um momento insuprimível, insuprível dessa ideia, dessa razão que se vai se desenvolvendo. Então, para pensar essa analogia para vocês, eu gosto de usar a religião que nos traz o sentido da encarnação, né? É como se a religião trouxesse um sentido prévio, a arte também trouxesse um sentido prévio que antecipasse a filosofia naquilo que a filosofia vai realizar em termos de saber depois. Então, o fenômeno da encarnação está aí, digamos, indicando aquilo que a filosofia vai realizar, que os filósofos, no encarnar da razão, vão conseguir dar conta dessa relação entre homem e Deus. Então, essa autorrealização do Espírito é como se os fatos todos encarnassem a razão. E a encarnação de Jesus aí é bom para pensar porque é um Deus que se faz totalmente homem, não deixa de ser Deus, e ao mesmo tempo ele sendo homem, ele sendo Deus, não deixa de ser homem. Então você tem aí tudo é pensamento para Hegel, é esse encarnar da consciência da razão em todos os fatos, de forma que nada escapa a essa inteligência, é ela que governa o mundo. No cristianismo não tem essa noção de que um Deus que caminha na história, que a todo tempo está ali, apesar de nós, na nossa humanidade, tem hora acreditarmos que Deus esqueceu dela, mas ele está ali regendo, governando a história. É essa ideia da consciência que vai se encarnando, vai se fazendo e vai dirigindo a história. Então nada está fora do absoluto. A história no seu sentido global, assim, é essa passagem, esse movimento do devir. Então está tudo já pré-determinado nesse sentido porque é o espírito que está caminhando na história. E como eu salientei para vocês, a dialética é essa lei suprema, né, do pensamento hegeliano, do processo do pensamento, é o trabalho do negativo, é esse movimento triádico que é a negação que vai mover isso tudo, é a contradição. Lembrando que dialética, só para a gente retomar um pouco de história da filosofia e pensarmos
Por que que Hegel busca na dialética digamos, essa intervenção para o seu pensamento? A dialética, ela não é uma, digamos, em termos conceituais, não foi Hegel quem a inventou, ela já existe na história da filosofia. O termo dialética possui aí, digamos, não uma significação unívoca na história da filosofia, como todo conceito filosófico, como ideia, logos e outros conceitos filosóficos. Cada filósofo vai assinar o conceito e vai, digamos, dar a sua contribuição. Então você tem um significado prolífico, né, da dimensão da dialética. Você tem aí uns significados equívocos, mais de um significado, que vai ser apresentado aí ao longo da construção da filosofia, basicamente por 4 fenômenos fundamentais, seguindo aí o dicionário de Abaiano, que é um dicionário muito famoso da filosofia. A dialética como método da divisão em Platão, você tem a dialética como lógica provável em Aristóteles, e a dialética como lógica nos estoicos, e por fim a dialética como a síntese dos opostos em Hegel, que é o foco da nossa aula. Então, a dialética em Platão, se a gente for pensar, divergindo aí de Hegel, ela constituía como uma técnica de diálogo, de investigação, um processo dialógico realizado por intermédio de 2 ou mais pessoas e que efetivamente comprometidas com essa ideia da verdade, né? Ou seja, de sair daquela partindo das aparências sensíveis até chegar nas realidades inteligíveis das ideias, as formas no outro mundo. Então você tem o objetivo do método socrático inspirado, colocado por Platão, porque Sócrates não escreveu nada, com o objetivo de perguntar e responder sendo composta de momentos distintos, até você, no primeiro momento, dispersar as ideias inicialmente que não eram profícuas, até chegar na sua determinação, digamos, dividida em novas espécies, seguindo as interações mútuas, até chegar naquilo que nós chamamos na dialética da ascensão Platão, que não é um método dedutivo ou analítico, mas é um método indutivo sintético, que vai digamos, passando de um procedimento empírico, sensível, até chegar ao raciocínio a priori, o máximo da onde gerou tudo. Então você tem aí o que é diferente da lógica da dialética platônica para a dialética hegeliana. Ele vai pegar essa ideia da divisão, dos pares divididos aí, no sentido de que os predicados opostos são contrários, que é essa ideia que está em Platão. Em Aristóteles você vai ter a lógica do provável, que é dentro de um contexto dialógico, ele é constituído de um mero procedimento racional, não demonstrativo, em que o silogismo ali, ao invés de partir de premissas verdadeiras como ponto inicial das premissas prováveis, geralmente admitidas, mas nas ideias, entender Aristóteles como provável, a lógica ali vai ser muito criticada nesse sentido que ela não vai trazer a verdade para Aristóteles. Você tem a ideia de fundo como mais um artifício retórico. Mas o que Hegel não vai aceitar, tanto de Platão como Aristóteles, é essa necessidade deles chegarem a um princípio idêntico, ao princípio da identidade. Ou seja, por mais que você parte da noção de oposição, eles querem chegar a essa verdade, chegar a esse momento unívoco. E isso é como se matasse a dialética para Hegel. Então, a realidade para Hegel, e a dialética não é só um método para eu chegar na verdade, ela é a própria realidade. A realidade é dialética. Ela é real e no sentido de que ela é contraditória. E é essa contradição interna às próprias coisas, ao próprio espírito da manifestação dele, que vai aos poucos, digamos, segundo a lógica da dialética hegeliana, vai aos poucos se negando, e nessa negação é que causa um movimento, e esse movimento só é possível justamente por causa dessa natureza do espírito de viver dessa contradição. O cerne do real para Hegel é esse movimento de afirmação, negação e negação da negação. Então, tese, antítese e síntese. A realidade é assim, não é um método para eu chegar à verdade. Essa aqui é a verdade da realidade para Hegel. Aí que está, assim, digamos, o cerne da crítica de Hegel à dialética dos seus autores históricos aí que o precederam. Então, você tem sempre essa lógica do movimento de oposição
E esse movimento de oposição é que vai, digamos, fazer com que nessas tríades, de tríades em tríades, o espírito historicamente vá se fazendo. Então é essa realização, é esse contraditório, como diz o texto aí, é esse permanecer do dispersar, é o nada e o ser, é o idêntico e o oposto. Então você tem sempre esses pares opostos que vai fazer essa circularidade em espiral para fazer com que o espírito ao longo da história vai se negando, vá se fazendo, vá se pondo. Então eu não posso mais pensar a dialética hegeliana. Hegel não quer pensar a dialética como uma proposta que seria esse processo do conhecer humano, tendendo a solucionar esses conflitos entre esses dois conceitos aparentemente contraditórios, aparentemente opostos, como é a tradição aristotélica e também depois a tradição tomista, e até mesmo foi assim que Kant compreendeu a dialética, como se fosse essa aparente oposição de conceitos que seria resolvido pela mediação argumentativa, pela retórica, pelo processo argumentativo. Você daria conta de resolver esse processo de oposição existente. É exatamente esse ponto aí que Hegel quer suprimir da dialética para tentar entender que ela não é só ideal, a dialética. Como eu falei lá no início da aula, ela é real, ela tá no plano da efetividade, tanto da sua racionalidade quanto da sua realidade, da sua efetividade. Por isso que os fatos encarnam a razão, por isso que o real é racional. Então, é a dialética nessa síntese conflituosa, não meramente formal, mas real, racional, é que vai fazer com que, no patamar da negação, que deu nega na tese, produzindo a história, algo novo sempre vai sair do dado previamente. Então você tem aí, no decorrer dos procedimentos, uma superação original que vai se perfazendo no processo histórico. Então a dialética em Hegel não seria um mero recurso metodológico, ou seja, um instrumento de pensamento para o conhecimento. Ela seria basicamente essa identidade lógica processual que, a partir dessa ideia lógica lá que eu disse para vocês, você teria uma ontologia que decorreria aí de todo esse constante devir, é um movimento imanente do próprio ser, do conceito no seu desenvolvimento. Então você tem aí, por isso que a realidade e a racionalidade nunca pode separar. Eu acho que essa aí é a grande contribuição do pensamento de Hegel, que nessa construção das alternativas aí, que as barreiras que foram impostas em termos de limites para a compreensão no que tange ao sistema conceitual, você tem uma tradução viva e orgânica do movimento, né? Não é meramente uma questão para resolver um impasse de conflito de pensamento, mas é um sistema para pensar a própria exposição da realidade no orgânico, do organismo, dessa tradução efetiva do movimento, do devir, que se encarna na realidade. Por isso que os fatos vão encarnando a razão, os fatos nas suas contradições vão encarnando a razão, porque você tem um princípio mediador aí da história que vai, digamos, conduzir esse espírito nesse movimento. Então, Hegel não fala tese, ele fala o lado abstrato ou intelectivo. Depois disso, como que ele se põe no segundo momento? Como que ele se nega? Ele se nega no movimento dialético do seu sentido estrito mesmo, seu sentido racional, negando essa primeira tese. E o terceiro momento, que é o chamado lado especulativo ou positivamente racional, que é o momento da síntese, em que o espírito se faz carne, se faz realidade, e você percebe um movimento ontológico e um movimento epistemológico junto aí de todos os fatos encarnando a razão na história. Então, dando conta de todos os níveis de contradição. Então, esse princípio dialético hegeliano ele apresenta uma identidade oposta, né? Não é uma identidade igual a si mesmo. Só é possível pensar a identidade se houver a oposição dela ali internamente. Então, a própria realidade, aos poucos, vai se fazendo desse momento dual, mas sempre essa dualidade vai redundar no terceiro momento, que é a própria síntese. Por exemplo, lá naquela primeira síntese, na primeira tríade que eu mostrei para vocês, ser, nada e dever. O ser seria a tese,
a negação desse ser é o nada, e o que sai disso, o que a gente percebe, a passagem do ser para o nada, é o movimento. Ou seja, o movimento ele traz algo do ser e algo do nada, mas ele não é, ele não, digamos, ele não fica preso nesses dois momentos. Ele traz algo da tese e algo da antítese, mas ele é a síntese. Então, essa passagem, mediante o devido, o ser para o nada, não é um salto no vazio, digamos, numa insignificância do conceito, mas é o próprio conceito sendo compreendido a partir dessa sua auto-manifestação, dessa sua autodeterminação. Beleza? Vamos continuar a aula, então. Então, para aprofundarmos um pouco como que se dá esse momento, digamos, dialético, no âmago da própria realidade, e para darmos conta da contradição, que é a história da filosofia, nas versões platônica, aristotélica e mesmo tomista, da Idade Média não dá conta dessa contradição, Hegel vai dizer que a contradição só faz sentido se a gente pensar ela como não como um positivo contrário a outro positivo, mas é um verdadeiro negativo, no sentido de que a contradição ela está interna à coisa, ao real. Em que ele está dizendo isso? Como o texto diz, os termos contraditórios não são dois positivos contrários ou opostos, mas dois predicados contraditórios do mesmo sujeito. Quando vamos, por exemplo, fica muito mais fácil, porque daí esse texto vai ficar bem mais deglutível. Como ele está dizendo aí que é o verdadeiro negativo, quando ele pega o caderno aí, o caderno é a não árvore. Esse não é um negativo verdadeiro, no sentido hegeliano, porque aí o predicado não está saindo do sujeito. É igual se eu falar assim, o caderno, por exemplo, o caderno não é o lápis, o caderno não é o computador, o caderno não é a mochila. Então você tem dois aí, para Hegel, dois contraditórios positivos, duas ideias contrárias, mas que não é o do mesmo sujeito. Aí para eu pensar essa negação interna e essa realidade constitutiva da explicitação e da concretização do negativo, no seu sentido verdadeiro, hegeliano, você tem para Hegel a própria oposição interna a esse positivo. Em que sentido que ele está dizendo isso? Quando ele vai dizer que o caderno não é a árvore e não é a porta, não é o João, como disse para vocês, isso não é uma negação no sentido hegeliano. O verdadeiro negativo é uma negação interna, com aquela que surge se eu disser, por exemplo, o caderno é a não árvore, ou seja, é a árvore que na transformação dela, é claro, com o agente exterior, saiu da sua dimensão de árvore e transformou em caderno. Você tem uma negação interna da árvore para transformar-se em caderno. Aí você entende por que a realidade, dentro da própria realidade, você tem a própria negação. A árvore negada como árvore transformada em caderno. Então, não é uma árvore que virou um caderno, mas é uma árvore que deixou de ser árvore porque foi transformada, sofreu essa cisão, né, essa negação dela como árvore, e nessa negação interna ela teve essa supressão dela como tese, transformou em antítese até chegar nessa síntese. Então, vamos pensar também a questão a gente pode pensar na questão do embrião, o embrião que se nega como embrião, mas dentro da potencialidade de embrião como ele é para se tornar uma criança, um ser que não é um embrião, ele já traz essa negação interna a ele mesmo, digamos, para dar conta desse processo. A gente está usando esses termos, que não é o que Hegel usa, é só para facilitar, porque na verdade Hegel está tratando dos universais, do ser e do nada, de ideias assim, que abarcam toda a realidade, no sentido assim, de universal mesmo. Por exemplo, se eu pegar universal, para tentar pensar universal, por exemplo, vamos pegar uma frase, todo homem é mortal, por exemplo. Homem não é tão universal, porque eu tenho aí outros seres no mundo que não são que não englobam no termo homem. Mortal também, vai que eu tenho, por exemplo, se eu for um religioso, eu acredito em seres imortais. Então, mortal não contempla todo. Mas essas duas palavras, homem e mortal, está dentro da categoria C. Então, Hegel quer chegar a esse universal máximo para pensar o novo vento descendente como que lá no início
essa ideia, negando ela como ideia, o ser como se nega como ser, ele tem a sua antítese no nada. Mas para eu chegar à síntese, eu tenho que pensar o movimento desse universal. E interessante pensar aqui também que toda o movimento de Hegel, você não tem, para pensar mesmo a questão do movimento, você não tem essa ideia de que quando eu chego aqui na síntese, ela cessa, mas essa síntese aqui se transforma numa nova tese, que vai ter a negação dela de se transformar em síntese. Essa síntese aqui vai transformar numa nova tese. E é assim sucessivamente o movimento, essa contradição dialética que vai manifestando na história, digamos, na contradição interna aos seus próprios predicados, para ir o tempo inteiro nesse movimento do espírito. Você tem essa. A gente vai ver no próximo, na continuidade, essa ideia do Aufhebung em Hegel, que é essa contradição que ela tem uma ideia de que foi sustada num momento, foi cessada em outra. Vamos chegar lá, vamos devagar, senão a gente não vai entender Hegel, não. Então é um pouco isso, essa ideia da dialética em Hegel. Uma dialética interna, não é algo externo, não é algo para pensar a questão da como os dialéticos pensavam, a Platão, Aristóteles, no sentido de pensar ela como uma negação em termos de para chegar a uma identidade, digamos, não é puramente formal, puramente lógica, mas é a própria coisa, o próprio espírito se fazendo aí na história, como com as suas autodeterminações, se negando e se fazendo. É o trabalho do negativo, como eu disse para vocês. Seguindo a lógica dos exemplos que a gente vem dando, a gente pode usar esses exemplos em termos históricos, digamos, desse zeitgeist, ou até mesmo da questão epistemológica, da forma de conhecimento, naquilo que a gente já estudou, por exemplo, pensarmos uma tese, antítese e uma síntese. Nós teríamos lá o racionalismo cartesiano como uma tese. Para chegar ao seu contrário, teria o empirismo de Hume, que ou é a razão ou é os sentidos que causam o movimento. Você percebe a negação. Aí você vê em Kant como uma síntese, que seria um terceiro momento. É o campo da crítica transcendental, do idealismo transcendental, que nós temos as categorias a priori do sujeito, que recebe isso que a sensibilidade nos dá para as categorias que nós temos a priori, independente digamos, da sensibilidade. E quem vai elaborar isso vai ser as próprias categorias, né, do sistema kantiano. E é um terceiro momento, é a síntese do empirismo e do racionalismo. Vamos continuar com os exemplos, por exemplo, no campo da política, pensando aí a questão do absolutismo. Nós temos o absolutismo como momento histórico. Contra as ideias absolutistas, nós teríamos as ideias iluministas. As ideias iluministas, elas saem do absolutismo como negação do próprio absolutismo. O que seria a síntese desses dois momentos? O Estado burguês, em que você tem lá aí as revoluções, a revolução na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, depois você tem a Revolução Francesa, como um ato de passagem para essa síntese. Então, no modo de produção, a gente pode pensar o feudalismo como modo de produção, a tese. Contra o feudalismo, você tem um pensamento burguês que nasce ali dos burgos, dentro da própria Idade Média do feudalismo, para chegar ao mercantilismo, que é uma primeira fase do capitalismo. Então, são vários exemplos aí que a gente pode usar como numa dimensão política, histórica, ontológica, como eu já usei para vocês a questão do próprio do ovo e do pinto, do pintinho, quer dizer, da própria dimensão orgânica, da semente que se nega como semente se torna um broto para chegar a uma planta. Então você tem todo esse movimento do negativo, desse movimento do idealismo hegeliano, dessa história que vai se fazendo, o espírito, são todos os momentos dessa negação, dessa contrariedade que é própria do movimento circular dialético hegeliano. E para finalizar a aula, vamos agora só adentrar naquela separação que nós fizemos, que eu mostrei para vocês do quadro final, a passagem que é um ponto crítico para se pensar Hegel, que seria essa passagem da ideia para a natureza, que é o mais complicado, como que da ideia de algo abstrato, digamos, no sentido hegeliano, como que eu passo para algo natural no sentido palpável
efetivo. Então essa é uma das maiores dificuldades para pensar o pensamento de Hegel, porque antes de tudo é preciso dissolver um pouco essa ambiguidade comum a toda a mente que se aproxima desse problema. Então não se trata aí para Hegel de deduzir as coisas, por exemplo, essas coisas, mesa, lápis, todos os objetos materiais das ideias. Hegel continua deduzindo ideia de ideia. E se na natureza falamos de matéria inorgânica, plantas, animais, Hegel não está deduzindo animais de planta, nem planta de matéria inanimada. Então, nós continuamos deduzindo animal, a ideia de animal da ideia de planta, como deduz, por exemplo, é essa de uma ideia anterior. Trata-se de uma dedução para Hegel de universais e não de objeto concreto, tangível, mensurável, como eu estou tentando explicar para vocês. Essa caneta, esses giz. Então, a gente tem que desfazer um pouco essa ambiguidade para pensar como que Hegel está pensando aí a questão dos objetos tangíveis, reais, né, efetivos, como que se explica, digamos, a partir de categorias universais, como que eu chego a cada coisa, entendeu? Individualmente pensada. Esse exemplo aqui é interessante porque a gente vai perceber como que não é o processo de perfazimento do espírito não é como se o espírito consumisse algo da natureza e ao consumir esse algo ele vai transformando ou se vai se pondo como num fato de mágica, né? Assim, como se fosse um espaço de mágica, o espírito fosse passando da ideia para a natureza. A negação para Hegel, essa do consumo, não é transformadora. O que ele quer dizer com isso? Depois do espírito, como espírito, nós temos uma coisa chamada em Hegel que é consciência. A consciência, sim, é aquela que vai, não pela simples negação das coisas naturais, mas como que ela vai, ao tentar captar algo que é fora ela, nos seus atributos, por exemplo, se eu pegar uma bola de ping-pong, como eu vou deduzir o universal dela? Que ela é alva, que ela é leve, que ela tem uma sonoridade, que ela tem uma circularidade. É disso que o Hegel está falando, é desses universais que a consciência capta e pode transformar. Então, por exemplo, no exemplo da montanha, igual ele colocou aqui, eu tenho uma montanha, isso é uma montanha. Então, eu tenho a impressão que eu me refiro a uma coisa natural. Mas essa montanha é montanha para mim. Se para outra pessoa, por exemplo, como ele coloca aqui, outras pessoas vão fazer a experiência da montanha com as suas consciências, uma pessoa politeísta que vai ver a montanha como a morada dos deuses, dotada assim de um fator religioso muito presente para ele, um capitalista que vê uma montanha como uma fonte de minérios a ser explorada, e vai transformar aquele local como um local de trabalho, ou um pintor que vai ver a montanha como não como uma propriedade privada, nem como um local de trabalho, mas vai ver ela como algo a ser pintado, cheio de volumes, de profundidade, é um campo de visibilidade. Percebe que essas 4 características da consciência em relação com a sua exterioridade, isso é uma montanha, morada dos deuses, agida de minérios, propriedade privada, né? Um capital de lucro, onde vou gerar lucro, ou mesmo uma montanha em que eu vou pintá-la e vou tê-la como uma coisa não puramente profissional, percebe que aí em todos os momentos a consciência se nega ela ao significá-la para ela mesma como montanha para nós, ela destitui ela daquela relação imediata que ele tem com ela. Ela não é só uma montanha. Para o artista, ela é algo a ser pintado. Para o capitalista, ela é algo a ser transformado. Para outra pessoa, ela é só uma montanha. Para outra, é só uma morada dos deuses. Para compreender esse movimento dialético digamos, de como o espírito intervém na natureza e passa na natureza, você nega o dado imediato da dimensão empírica da natureza e você significa ela de outra forma, ou como um campo de trabalho, ou como algo que é uma morada dos deuses, é algo sagrado para mim. Você nega o dado de imediato, supera aquilo e transforma aquilo para o espírito, para a consciência, em uma outra coisa, que o dado imediato natural some. É como se você suprimisse o predicado ali, da montanha,
nesse movimento de negar ela como montanha e transformasse aquilo em outra coisa, não por consumo, mas por negação. Você está negando o predicado montanha. Então, neste reconhecimento, nesse processo de autoprodução aí, para Hegel, é que de fato a consciência, você tem nessa série dialética da consciência, ela vai negando o dado natural e transformando toda a realidade. E para Hegel é assim, você tem essa determinação muito forte entre ser e conhecer. É, se não pensarmos por esse viés entre ser e conhecer como a mesma coisa para Hegel, a gente não vai dar conta de pensar esse espírito na sua, digamos, nessa sua reflexão e nessa dimensão do seu caráter objetivo, como ele vai se fazendo. Como apresentada a resistência, a consciência nega de imediato aquilo, para justamente na objetividade que lhe aparece, tirar o universal daquilo e negar aquilo ao mesmo tempo. Então, é essa captação que Hegel quer dizer. Então, como termina o texto aí, a própria lógica que Hegel tá pensando do pensamento dialético como instrumento para se pensar o real, ela não é algo puramente do pensamento, ela é algo ontológico. Eu posso, a partir dessa realidade, digamos, do ser, dessa ontologia do ser, pensar essa realidade como algo processual, como digamos, uma razão que vai, na sua objetividade, se perfazendo por esse movimento de negação. Nega o dado imediato, o real, aquilo que é ontológico, para justamente a partir daquilo, né, dessa negação, criar algo. Então, por isso que a lógica não é puramente o movimento do pensamento, ela é ontológica, porque ela consegue, a partir dessa autoprodução do espírito, transformar toda a natureza, transformar a natureza em cultura, até chegar no seu momento ápice, que é esse momento do espírito, que é o terceiro momento, que é o momento do espírito, que se faz como espírito absoluto, que é o momento do reconhecimento, que ele também tem três tríades: o espírito subjetivo, o espírito objetivo, até chegar no espírito absoluto, que aqui são processos do qual a filosofia de Minerva que vai fazer o voo, ou ele vai esperar todo esse movimento acontecer, a filosofia, para justamente vir fundamentando, entendendo todo o processo. Aí que o reconhecimento vai ser total. Como eu disse para vocês na primeira aula, ele vai se reconhecer nesse processo reflexivo que a todo tempo era o espírito agindo na história, essa consciência que ia se autoproduzindo em todos os estágios da sua história. Aqui já é um momento da consciência absoluta do espírito. Então, esse terceiro momento aí do espírito absoluto, no quais nos dois momentos anteriores aí, tanto do espírito subjetivo e do objetivo, que é aqui que centra-se praticamente a fenomenologia do espírito, da obra do Hegel. Nós temos mais duas obras para pensar esses dois, nós fizemos um recorte e viemos para cá. Então você tem aí, eles se limitam mutuamente, o espírito subjetivo e objetivo. Se o sujeito é objetivo, no caso, eliminam as duas oposições, que se coincidem numa síntese, que se torna aí, no caso, o espírito objetivo, o infinito, né? É o espírito absoluto para Hegel. E esse espírito absoluto no plano anterior, na mente subjetiva das realidades aí psicológicas, lá nos primeiros momentos da encarnação desse espírito no ser humano, você tem no segundo momento essas objetivações coletivas. Digamos aí, você tem como objetivação coletiva, que é o segundo momento, a gente pode pegar a família, o próprio Estado, que aí você cessa aquela dicotomia entre sujeito e objeto e vai partir para aquele momento ainda de limitação do espírito objetivo, para chegar no espírito absoluto, que é necessariamente a consciência do próprio espírito. Ou seja, é o momento que o espírito absoluto, quando se dá isso? Quando a mente se percebe a si própria em qualquer outra coisa, seja no sol, na terra, na luz, na flor, em qualquer coisa que você possa imaginar. O espírito se percebe então como idêntico a todo ser e qualquer realidade. Ele é então realmente absoluto, ele se contempla a si mesmo. Ao contemplar qualquer coisa, ele faz esse movimento reflexivo, como disse para vocês.
Tal espírito só existe como consciência humana, não tem como. É, portanto, para Hegel, o próprio conhecimento que o homem tem do absoluto através de tudo que se faz presente na sua consciência. E é percebido como idêntico a si próprio. Ele faz esse movimento, sabe? De, ao se conhecer as coisas, ele se vê refletido em todos os momentos dessa reflexão. É, então aí, todos os modos pelos quais o espírito humano pode ser consciente do absoluto, seja pela arte, que é o momento, seja pela religião, ou seja pela filosofia, são fases desse espírito absoluto. Então, o espírito e absoluto são sinônimos para Hegel. O espírito é, portanto, o conhecimento absoluto do espírito pelo espírito. É igualmente o conhecimento do absoluto pelo absoluto. Então, nessa transição do espírito objetivo para o absoluto, há uma conquista maior de liberdade para Hegel, que é onde eu quero chegar com vocês na reflexão, para pensar aí como que as características da mente humana, nesse processo do ápice, vai se libertando dessas formas menores e vai se tornando liberdade no seu sentido máximo. Sai das dimensões subjetivas, das instituições humanas objetivas, até chegar ao idêntico, que é o Estado e suas leis, até chegar a esse ápice que seria aí a instituição humana manifestada no Estado, ou seja, o espírito manifestado no Estado. Que daí você rompe com todos esses processos e você chega ao ápice, né, dessa realidade como uma realidade superior, que sai dos limites do subjetivo, do sujeito e do objeto, para se tornar uma autodeterminação, um espírito absoluto. E isso a gente vai ver nas últimas aulas, como nessa aventura do espírito, ele chega, digamos, no seu ápice absoluto, nessas três manifestações que é para Hegel o ápice. Na arte, na religião, na filosofia, e o Estado seria o máximo da racionalidade para o Hegel. Mas são cenas para próximos capítulos, que vai ficar muito extensa essa aula, e muito densa, e muito idealista, como o próprio Hegel é, né? Vamos encerrar por aqui, na próxima aula a gente continua. Tenham bons estudos, muito obrigado.